Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos. E um devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo. Você que vai nos assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. No nome glorioso de Jesus Cristo. Amém? Se você pode, abre sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. O profeta fala o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Olha, amado, que coisa interessante para nós hoje. Que versículo maravilhoso e interessante para nossas vidas hoje, né? Quantas vezes, diante das adversidades da vida, perguntamos a Deus: até quando, Senhor? Interessante para nós hoje considerar o profeta Abacuque. Todo o livro de Abacuque relata um diálogo entre o profeta e Deus. O profeta ficou sabendo que Judá seria conquistado pelos caldeus, e ele ficou muito aflito sobre isso. Para nosso entendimento, Abacuque é contemporâneo de Jeremias, Sofonias, Abadias e Ezequiel. E Jeremias fala desse contexto que estava acontecendo naquela época de Abacuque, né? Que gerou essa aflição no coração de Abacuque. Jeremias fala do terror que os babilônios causariam a Judá. Em Jeremias capítulo 14, 16, o profeta relata que havia fome em Judá, o povo ia buscar água nas cisternas e elas estavam vazias. Tinha muitos mortos pelas ruas de Jerusalém, incluindo os sacerdotes. Que cena aterrorizante, não é verdade? Então, Abacuque, sabendo disto, ele pergunta para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu? Muitos de nós podemos estar hoje, nesta manhã de terça-feira, sofrendo por diversos problemas e queremos uma resposta rápida de Deus em nossas adversidades, não é verdade? Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 4, ele fala o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Mas o justo viverá pela fé. O profeta disse que ficaria de prontidão para ver e ouvir a resposta de Deus. E Deus responde ao profeta, e isso traz um consolo que Deus cuidaria do seu povo. E para nós, essas vidas nessa manhã de terça-feira, Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Talvez você não perceba o mover de Deus nesse exato momento na sua vida, mas Deus trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Se demorar, espere-o. Espere-o. Espera em Deus. Espera em Deus. Sabe, amados irmãos, naquele momento, provavelmente o profeta tinha na sua memória todas as promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Espera, porque Deus ainda não terminou o que prometeu fazer em nossas vidas. O meu justo andará por fé. Paulo enfatiza isso em Romanos capítulo 1, versículo 16, 17.
O autor de Hebreus enfatiza sobre isso em Hebreus capítulo 10, 35 a 39. O meu justo viverá por fé. Em Salmos capítulo 6, só para a gente terminar nesse mesmo, não vou prolongar, são uma devocional rápida. Em Salmos 6, versículo 3, está escrito, o salmista diz, também a minha alma será profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por sua graça. Por sua graça. No capítulo 13 de Salmos, o salmista fala o seguinte, versículo 1 a 3. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Responde-me. Atenta para mim. Somos chamados a andar por fé em fé, de fé em fé, diariamente confiando no Senhor nosso Deus. Ele não falhará. Deus não falhou com Abacuque, Deus não falhou com o salmista e Deus não falha jamais com nós. Conosco, amém? Deus falou para Abacuque, ser paciente e ser fiel. Ser paciente. Porque aquele que começou a boa obra em vós, Paulo diz em Filipenses 1,6, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Deus, Ele irá nos responder, porque Ele nos ama. Ele irá nos responder porque Ele tem um plano para as nossas vidas nesse exato momento. Não entendemos todas as coisas, não sabemos o porquê de muitas coisas que acontecem em nossas vidas, mas o fato é, Deus entende, Deus sabe o melhor para as nossas vidas. E Ele está trabalhando para nos responder. Abacuque falou, subirei na torre de vigília e ficarei esperando para ver o que Deus vai fazer, a resposta que Deus vai me trazer. E aqui hoje estamos nós, dia 15 de abril de 2025. Muitos de nós temos perguntado para Deus, até quando, Senhor? Até quando? Mas eu vou ficar aqui, no meu íntimo, na minha torre de vigília, no meu íntimo, sem ansiedade, sem inquietação, sem entrar em desespero, mas com uma viva esperança, no mais profundo do meu íntimo, sabendo que Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas, em minha vida neste momento, e Ele é poderoso para concluir, para completar a boa obra que iniciou na minha vida e na sua vida, porque Ele nos ama. Então, eu vou ficar esperando para ver o que Deus vai fazer. Vou ficar esperando para ver a resposta que Deus me trará, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o Espírito Santo que nos selou no momento que nós nascemos de novo. Efésios 4:30, Efésios 3:20, infinitamente mais. Que possamos ser pacientes e esperar inteiramente na graça de Deus. Que possamos manter o foco em Jesus, andando de fé em fé, porque Deus jamais irá desistir das nossas vidas, porque Ele nos ama. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e te dê uma terça-feira abençoada, no nome glorioso de Jesus. Amém.